Olá, bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Djalma, sou professor de matemática. Bom, hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de número 3, dentro da nossa playlist denominada Funções. Vamos nessa? Entra lá no nosso canal, dá um like, curte lá, se inscreve no canal, toca o sininho para ser avisado de novos vídeos, assim você ajuda a divulgar o nosso canal. Bora lá para a aula de número 3? Bom, em nossa aula de número 3, nós vamos trabalhar então os domínios de uma função de uma variável real. Tranquilo? Nós já vimos na aula número 1, né, fazendo um breve resumo, na aula número 1 nós vimos funções por meio de conjuntos, né? Depois nós vimos notação na aula número 2 e hoje na aula de número 3 nós vamos ver os domínios de uma função. Tranquilo? Então o que nós vamos ver é isso aqui. Pegando daquela notação da última aula, lembram? Uma f de função de um domínio, um subconjunto do conjunto dos números reais em reais. Certo? O que nós vamos trabalhar agora nada mais é que o domínio dessa função. Por que trabalhar isso? Porque muitas vezes esse domínio ele não está de forma explícita, não está numa forma de relação de dois conjuntos como nós vimos anteriormente. Então esse domínio não está de uma forma explícita e eu tenho que achar, nós temos que verificar qual é o domínio, quais são os valores de x que essa função admite. Então nós vamos começar fazendo isso usando exemplos. Tudo bem? Nós vamos usar exemplos. Então olha só, o nosso primeiro exemplo, exemplo de número 1. No exemplo de número 1, eu tenho uma função f de x igual a 4x mais 2. Não tenho aquela relação de conjuntos, percebam? Não tenho aquela relação de conjuntos. Eu preciso determinar quem é o domínio desta função. Bom, gente, o domínio dessa função, nós temos que olhar para ela da seguinte forma. Olhei para a função 4x mais 2. Este x, se eu estou falando que é uma função de número real para real, ou seja, ela recebe um número real e me devolve um número real, o conjunto de partida é um número real e o conjunto de chegada é um número real. Logo, esse x nessa expressão 4x mais 2 pode assumir qualquer valor, porque o resultado dela me dará um número real. Não é isso? Ó, dá uma olhada. Posso assumir qualquer valor, 4 vezes x mais 2. Concordam que esse x pode assumir qualquer valor real? Qualquer valor real? Pode. Por exemplo, 4, olha lá, vezes 1 mais 2. 4 vezes 1, 4 mais 2 igual a 6. Beleza. E menos, mesma coisa, 4 menos 1 menos 4 mais 2 menos 2. Ele pode assumir qualquer valor, qualquer valor. Portanto, se ele pode assumir qualquer valor, o domínio desta função, denominado de domínio, né, um subgrupo, né, lembram? Ele é um subgrupo dentro dos conjunto dos números reais, o domínio desta função é qualquer número real, ou seja, todo conjunto de números reais. Tranquilo? Para essa, nada difícil, bem tranquilão. Agora, olha só esse outro exemplo. Vamos ver o exemplo de número 2. O exemplo de número 2. No exemplo de número 2, nós vamos ter uma outra relação. Vamos fazer aqui ó, a relação de f de x igual a 1 sobre x menos 3. Então agora a nossa função está em forma de quociente, não é isso? Agora veja, eu tenho que examinar isso com mais calma. Presta atenção, aqui em cima é 1, nada vai acontecer. Mas quando eu olho para a parte de baixo dessa função, eu observo o seguinte. Se 1 é o meu numerador,
x menos 3 é o meu denominador, não é isso? E esse denominador não pode ser o quê? Não pode ser zero. Não pode ser zero. Ele não pode ser zero. Esse denominador ele não pode ser zero. Então, olha só. Se ele não pode ser zero, esse denominador não pode ser zero, não pode ser zero. Não pode. O denominador não pode ser zero. Então, vai implicar em que? Eu vou olhar para agora para essa função, vou pegar essa parte de baixo, o denominador, olha só. X menos 3, e vou dizer assim, ele tem que ser diferente de zero. Olha o que acontece agora. X diferente, menos 3 vai passar para o outro lado, mais 3, não é isso? Então, x tem que ser diferente de 3. X diferente de 3. Como que eu escrevo o domínio disso? Djalma, como é que eu escrevo, professor, o domínio desta função? Vejam só, o domínio desta função, então, pode ser escrito da seguinte forma. De duas formas, na verdade. Vamos escrever as duas, olha só. O domínio dessa função pode ser escrito como assim. X, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ok, x pertence ao conjunto dos números reais. Tal que x tem que ser diferente de 3. Certo? O domínio da função está aí, escrita. Mas eu também posso escrever que o domínio dessa função, o domínio dela, é todo o conjunto dos números reais menos um conjunto unitário chamado com o elemento 3. As duas formas estariam corretas. Então, o domínio está aqui, determinado para esta função. Vamos ver um novo exemplo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Nossa aula hoje é rápida, só falando sobre domínio. Nós vamos falar bastante sobre domínio, para que vocês possam dominar essa parte. Exemplo número 3. Vamos lá no exemplo de número 3? Olha só essa função agora. Vou colocar uma função agora um pouquinho mais elaborada, né? F de x igual. Vou colocar uma raiz. X menos 4. E além disso, um denominador. Não, vamos trabalhar só com x menos 4. Olha só, x menos 4, raiz de x menos 4. Vejam, se é raiz quadrada, está dizendo para mim o seguinte, olha, aqui é par, né? É um número par. Se este número é par, e lembrando, nós estamos trabalhando com um conjunto ou com funções de uma variável, tá aqui a variável, que é o x, dentro do conjunto dos números reais. Portanto, se eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz à quarta, uma raiz à oitava, uma raiz à sexta, onde esse expoente é par, ele é par, essa raiz, no conjunto dos números reais, não pode admitir um número negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa parte não pode ser, né? Não pode ser negativa. Portanto, tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode, só não pode ser negativo. Tranquilo? Vamos continuar. Vamos determinar esse conjunto então. Então eu tenho aqui meu x menos 4, não é? Olhando lá agora, eu tenho meu x menos 4. X menos 4. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Tem que ser maior que igual a zero, não pode ser negativo. Então, daqui eu tiro assim, que meu x é maior ou igual, menos 4 passa para o outro lado, mais 4. Maior ou igual a 4. Ok, isso pode. Qualquer valor maior ou igual a 4, porque pode ser zero, só não pode ser negativo. Né? Esse valor aqui dentro da minha raiz não pode ser negativo. Ok, professor, e como é que fica o meu domínio desta função? O domínio, então, desta função, meu domínio desta função é x
pertencente ao conjunto dos números reais. Nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, uma função de uma variável real, tal que o meu x seja maior ou igual a 4. Está aí estabelecido o meu domínio para esta função. Tranquilo? Bora lá para o exemplo de número 4 agora. Vamos ver quem é o nosso exemplo de número 4. Vamos pensar aqui num exemplo de número 4. Tem quase todos os possíveis, né, exemplos. Olha só, dada uma função f de x igual agora a 2, e aí eu vou colocar um quociente aqui na função raiz de x mais 5. E agora, John, professor, qual é o meu domínio? Vejam só, o meu domínio agora, nós temos que ter duas preocupações. A primeira delas é observar o seguinte: é uma raiz quadrada, não é isso? É uma raiz quadrada, não tem nada aqui, é uma raiz quadrada, portanto, o valor aqui dentro não pode ser negativo. Não pode ser negativo. Primeiro passo. E também quando eu olho para ela, eu vejo que o meu denominador também não pode ser igual a zero. Ok, não pode ser negativo, não pode ser igual a zero. Então eu posso tirar daqui o seguinte, que este x mais 5, tem que ser maior que zero. Ele não pode ser zero, ele tem que ser maior. Veja que agora nós não colocamos o sinal de maior ou igual. Ele tem que ser maior. Vamos ver? Olha só, meu x tem que ser maior, passo 5 para o outro lado, que menos 5. X tem que ser maior que menos 5. Tranquilo, então? E como é que eu determino o meu conjunto agora? O meu conjunto domínio. Quem é o meu subconjunto dos reais, né, que é o meu domínio? Nesse caso, o meu domínio eu posso expressar da seguinte forma. É o menos 5, ou seja, é um intervalo onde o menos 5 não entra, é maior, que vai até o meu mais infinito. Tudo bem? Até o meu mais infinito. Fechado isso? Posso representar também numa reta, né? Olha só, no intervalo, lembram dos intervalos de uma reta real? Eu posso representar que o meu conjunto domínio para esta função, pensando numa reta real, menos 5. Bolinha aberta, lembram? Bolinha aberta, isso não entra, quer dizer que o 5 não está entrando na solução, ele não faz parte do meu domínio. Todos os números que estiverem à direita do menos 5. Também é uma forma de representar o seu domínio. Tranquilo? Uma outra forma de escrever isso também é que o meu domínio para essa função será igual a um x que pertence ao conjunto dos números reais. Lembram? Tal que o meu x deve ser maior que menos 5. Ok? Exemplo número 4 fechado. Vamos embora para o exemplo número 5 da nossa aula de hoje. Exemplo de número 5. Nosso exemplo de número 5, nós vamos fazer também um quociente, né? Vamos fazer um quociente? Vamos de novo, olha lá. Função, minha f de x, agora vai obedecer a seguinte lei. Raiz de 4 menos x como numerador, e como denominador eu vou ter raiz de x menos 3. Agora sim, vamos analisar cada um deles. Olha só o que vai acontecer. Quando nós falamos de numerador, né, eu tenho aqui uma raiz quadrada, portanto, meu expoente da raiz aqui é par.
e se é par, este valor aqui dentro não pode ser negativo, não pode ser negativo, pode ser zero, mas não pode ser negativo. Então daqui eu já vou tirar a seguinte, olha, 4 menos x não pode ser negativo, então ele é maior ou igual, pode, maior ou igual, pode ser zero. Portanto, daqui eu vou tirar aqui meu x, ou meu menos x, né, nesse caso, é maior ou igual a menos 4. Tudo bem? Maior ou igual a menos 4. Agora vejam só, como eu tenho um número negativo aqui, né, o meu índice do x é negativo, para resolver isso eu preciso deixá-lo positivo. E para deixá-lo positivo, basta multiplicar tudo por menos 1. Beleza? Olha o que vai acontecer agora. Muito cuidado aqui, ó. X menos x vezes menos 1 vai dar x positivo. Menos com menos, mais. Só que quando eu multiplico, né? Quando eu multiplico uma inequação maior ou igual, menor ou igual, eu inverto. Então esse vai virar menor ou igual. Tranquilo? Por conta dessa multiplicação do menos 1. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Fechado isso? X menor ou igual a 4. Ok. Tranquilo a primeira parte. Agora vamos olhar o denominador. Olha só o denominador como é que está. É também par. Ele é par. Ok. E aqui embaixo não pode dar zero. Ou seja, este número aqui não pode ser negativo. Pode ser zero? Não, porque raiz de zero é zero. E eu não posso, no conjunto dos números reais, ter um denominador negativo. Desculpa, um denominador igual a zero. Então essa raiz não pode ser negativa e meu denominador não pode ser igual a zero. Portanto, o que eu tenho aqui agora é x menos 3 maior ou igual a zero ou só maior que zero? Só maior que zero. Né? Neste caso, só maior que zero. Então, eu tenho, na verdade, o meu x maior que 3. Tudo bem? Deu para acompanhar tranquilamente isso. E quem é o meu domínio? Quem é o meu domínio agora? Lembram dos intervalos? Agora eu vou ter que trabalhar com intervalo. Né? Intersecção. Que eu tenho que satisfazer tanto a parte do numerador quanto a parte do denominador. Então, olha só como é que eu resolvo isso. Vou pegar uma reta, duas retas, três retas. Vem comigo, olha lá o que eu vou fazer. Nessa primeira reta, eu vou colocar x, não é isso? Menor ou igual a 4. Ok, nessa primeira reta real, eu vou dizer que ela representa o x menor ou igual a 4. E vamos colocar esse carinha lá, Menor ou igual a 4, eu vou colocar aproximadamente aqui, ó. O meu 4 está aqui. Menor ou igual, lembram? Bolinha fechada. Menor ou igual, bolinha fechada. O 4 faz parte da solução. Nessa segunda reta, eu vou colocar quem na segunda reta? X maior que 3. Então aqui vai ser x maior que 3 na segunda reta. X maior que 3. O 3, vamos colocar ele aproximadamente aqui. Ok? Bolinha aberta ou fechada? Olha só. Olha bem lá, com calma. Opa. Olha com calma. Erros da tecnologia.
Eu só quero escrever menor aqui, né? Maior. X maior que 3. Bolinha aberta, porque é sinal de maior. Ok, tá lá então o nosso 3. Tá lá o nosso 3. Ok? Bolinha aberta, sinal de maior. Beleza. E aqui embaixo nós vamos colocar o que? A intersecção desses dois. A intersecção. Então vamos ver? Vamos ver como é que fica isso? Vamos ver como é que fica. Olha só. X menor ou igual a 4 significa que todos os números que estão aqui à esquerda do 4 são solução. E quando eu olho agora este aqui, x maior que 3, são todos os números que estão à direita da bolinha, que representa o número 3. Ok? O que nos interessa então é a intersecção. Intersecção. Olha só. Olha lá o que nos interessa. Vamos colocar esse 3 agora aqui na intersecção. Esse 3 na intersecção ele vem como bolinha aberta. Bolinha aberta. 3. Agora vamos colocar também o número 4 lá na nossa intersecção. O número 4 vem aqui como bolinha fechada, né? O número 4 vem como bolinha fechada. Beleza, 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 beleza. Vamos lá. Onde é que eles têm intersecção? Números em comum, números em comuns. Aqui, no meio, né? Essa é uma região de solução. Portanto, ele está aqui. Nosso domínio está entre 3 e 4. Nosso domínio está entre 3 e 4. E vamos então escrever esse domínio entre 3 e 4. Vamos escrevê-lo. O nosso domínio, então, será igual. Olha lá agora, com muita calma, todo x que pertence ao conjunto dos números reais. E agora, professor? Agora é um intervalo. X está entre 3 e 5, incluindo o 5. Certo? X maior ou igual a 3, menor ou igual a 5 dentro deste intervalo. Essa é a nossa domínio para aquela função que nós começamos a fazer. Tudo bem? Nós vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo de número 6. Pode ser? Exemplo de número 6. Olha só o exemplo de número 6. Vamos pensar? Vou escrever aqui um exemplo de número 6, então. Nosso exemplo 6. Olha que legal. Vamos escrever o nosso exemplo 6 da seguinte forma. X menor que 2. Ou melhor, x menos 2. Só que agora é uma raiz cúbica. E agora, professor? E agora eu pergunto para vocês. Aqui dentro, essa conta, x menos 2, pode dar zero? Pode, existe raiz cúbica de zero. Pode ser negativa dentro do conjunto dos números reais? Pode também. Opa, então, está dizendo para mim que esse x aqui pode ser qualquer real, né? Esse x pode ser qualquer real. Logo, o domínio desta função é igual ao próprio conjunto dos números reais. Beleza? Ótimo. Vamos lá então para o nosso último exemplo e finalizando a nossa aula de número 3. Vejam lá. 4x mais 1. Opa, deixa eu definir isso aqui, né? Senão não dá certo. Vamos lá. Nosso exemplo de número 7 será a função
f de x igual. Então tem que definir um domínio para quem? Para 4x mais 1 dividido por x ao quadrado menos x. Professor, x ao quadrado, eu tenho dificuldade. Nada, vamos ver agora como é que eu resolvo isso. Como é que nós podemos resolver isso? Vejam só. 4x mais 1, lá no numerador, 4x mais 1, pode assumir qualquer valor, o x. Qualquer valor, dentro do conjunto dos números reais. Então 4x mais 1 pode ser qualquer número real. Minha preocupação agora está aqui embaixo, ó, aqui embaixo. É um denominador, portanto esse denominador ele tem que ser diferente de zero, diferente de zero. Vamos lá então desenvolver isso? Olha só, x ao quadrado menos x tem que ser diferente de zero. Tem que ser diferente de zero. Tem uma outra forma de escrever esse x ao quadrado, lembram? Posso escrevê-lo da seguinte forma. Esse x ao quadrado pode ser escrito como x vezes x, eu vou mudar de cor para que vocês saibam de onde eu tirei, menos o meu x diferente de zero. Beleza? Tranquilão? Olha só, eu posso melhorar isso, não posso? Colocar um... Esse x aqui está multiplicando, mas ele aparece aqui e aparece aqui. Colocar o x em evidência, ele aparece dos dois lados da parcela, né? Aparece x desse lado, aparece x desse lado. Então eu vou pôr isso aqui em evidência. X, vou abrir um parênteses, sinal de menos, fecho parênteses, diferente de zero. Beleza, professor? E agora? Vejam só. X vezes x, para dar x ao quadrado, eu tenho que multiplicar esse x por outro x. Beleza. X vezes esse x, eu voltei a isto aqui. Ok. Quem eu coloco desse lado do sinal de menos para dar x aqui, ó, na hora que eu fizer a conta? É o 1, né? É o 1, vamos ver isso? Olha lá. X vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Menos. X vezes 1. X vezes 1. X diferente de zero. Tranquilo isso? Beleza. Então nós conseguimos aí mostrar essa x ao quadrado menos x de uma outra forma, fatorando ele. Então o que nós temos na verdade é isso aqui. X menos, pode ser escrito dessa forma, né? X que multiplica x menos 1. E isto tem que ser diferente de zero. Se é um produto e ele tem que ser diferente de zero, podemos pensar assim, e se fosse para ser igual a zero? Para ser igual a zero, qualquer um desses aqui, este x, poderia ser zero. Ou esta parcela também poderia ser zero. Que é um produto, ou um ou outro. Se eu pensar assim, então eu tenho que pensar de duas formas. Este cara, esse primeiro x, ele tem que ser diferente de zero. E, olha lá, esse x menos 1 também tem que ser diferente de zero. Esse aqui está resolvido. X diferente de zero. Acabou. Beleza. E este aqui? Olha só. X tem que ser diferente de 1. Ok. X tem que ser diferente de 0 e x tem que ser diferente de 1. Tranquilo? X tem que ser diferente de 0 e x tem que ser diferente de 1. Quem é o meu domínio, professor? Como é que acabo com isso? E vamos acabando aí também com a nossa aula de número 3. O domínio desta função nada mais é que todos os reais, ela aceita, né? Como todos os reais como domínio. Aceita todos os reais menos um conjunto que contém o número 0 e o 1. Esse é o domínio da minha função.
O domínio, então, da minha função é esse. Todos os reais menos 0 e 1, que não podem ser por conta do que nós descobrimos aqui. Tranquilos? Com isso, nós finalizamos a nossa aula de número 3, dentro da nossa playlist de funções. Nos encontramos então na aula de número 4. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus.